Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Estamos aqui hoje mais uma vez para contar para vocês uma história e um perrengue. Não era bem isso que eu queria falar, mas estou para fazer mais um vídeo de histórias e perrengues para vocês, que nem sempre são histórias e nem sempre são perrengues, mas toda vez que eu quero contar alguma coisa é o espaço que eu aproveito para utilizar para estar contando para vocês. Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como o mundo social e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, vamos fazer aqui primeiro o thumbnail do vídeo, né? Acho que pode ser assim. E bom, então qual que é o contexto desse vídeo, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, provavelmente esses vídeos vão estar em ordem, né? Até porque senão não faz muito sentido, né? Mas eu tô contando para vocês a história do sofrimento do meu filho, né? É o sofrimento dele que está sendo dividido em partes porque a história é longa, né? Afinal de contas, o coitado, ele sofreu meio que praticamente a vida toda, né? Então, por isso, acaba tendo que dividir, porque os vídeos do Histórias e Perrengues eu tento sempre manter no máximo até 30 minutos, para que vocês possam assistir ele ali sem cortes, né, de uma forma mais simples. Até para mim é mais fácil, que eu não preciso editar. Mas aí, levando tudo isso em consideração, então eu já contei para vocês no início a história relacionada ao período de creche do meu filho, né? Então o período mais novo dele de creche, né, para vocês tentarem entender um pouco. E a gente entrou de leve ali no finalzinho do vídeo, no início, né, porque senão não faria muito sentido. Então no início do ensino fundamental 1, o período Shogaku dele, no caso, né? E aí, então, no caso, agora eu vou explicar para vocês de forma geral o período todo do Shogaku dele, para vocês terem uma base de como é que foi, no caso, a história de sofrimento dele nesse período, tá ok? Então vamos lá, primeiro vamos relembrar de leve a parte relacionada ao início, né? Meu filho, ele saindo ali da creche, né? Ele passou por um período onde foi muito bem maquiado, né? Toda a dificuldade que ele estava passando. E eu mesmo estava completamente cego, eu não queria enxergar a dificuldade dele durante o período da creche. Acabou que ele foi totalmente despreparado para o ensino fundamental 1, para o Shogaku. A partir daqui eu vou chamar só de Shogaku, tá? Ele foi para o Shogaku a partir de então totalmente despreparado e, sinceramente, eu nem fazia ideia disso, tá? Eu lembro até hoje que foi lindo pra gente, sabe? A gente achou tão bonitinho o primeiro dia de aula dele, ele indo de terninho, né? A gente comprou um terninho pra ele, né? Ele foi todo bonitinho pra escola, né? Com a mochilinha nas costas, um chapeuzinho amarelo que é comum aqui, né? Foi tudo muito lindo. A gente tava muito orgulhoso dele, né? Assim, era uma nova era pra ele e tal. Então a gente tava muito feliz com aquilo tudo. E meio que toda essa maravilha se desmoronou em cerca de 4 meses, né? Que foi o período necessário para chegarmos até a primeira reunião de pais, né? Pais e mestres, no caso, né? E aí, então, nessa reunião de pais e mestres, a professora chegou para mim e me disse que ele estava numa situação absurdamente horrível, né? Ele não queria estudar, ele atrapalhava as aulas, ele esperneava, gritava, não colaborava com as regras, não seguia muitas regras, ele tinha muito atrito com os amigos, às vezes batia nos amigos, meio que quebrava as coisas, tal. Ele estava realmente numa situação muito complicada, né? E aí, do nada, ela veio e me trouxe essa realidade. Eu fiquei ferrado da vida com ela, briguei com ela, ainda falei: como é que você me fala isso num momento como esse, né? Como é que você me espera 4 meses para me falar? O meu trabalho como pai é educar, você tinha que ter me falado no primeiro momento que isso aconteceu, você tinha que ter entrado em contato comigo e tal, né? Ah, mas eu escrevi no caderninho, mas eu não vi. Se eu não respondi, você tinha que ter buscado uma outra forma de ter falado comigo, tal, porque meu filho não me mostrou, etc, tal. Então eu tive todo um atrito com essa professora no início, né? E essa professora era uma professora mais velha, então ela tinha, de certa forma ali, um certo, assim, que ela tinha a questão de ensinar mais ou menos num estilo um pouco mais antigo, apesar de que eles atualizam um pouco com novos aprendizados no decorrer, mas ainda assim não muda o fato de que a base do aprendizado dela é antigo, né? E 2, pelo fato também dela ser mais idosa, não vamos falar que todos os idosos são assim, mas é mais comum uma pessoa mais idosa ter um pouquinho mais de dificuldade de ter uma afinidade com estrangeiros. Existe sim um certo tanto de discriminação, um certo tanto de preconceito e tal, né? Então, obviamente isso também dificultou um pouco a questão, né?
E a creche, como eu falei pra vocês, eles já estavam sofrendo desde o primeiro ano na creche. E aí eles tinham sim compartilhado com a escola que meu filho estaria entrando com essas dificuldades. Ele mal falava japonês, entendeu? Não sabia absolutamente nada da cultura japonesa. Então, a escola sabia, mas é como eu falei, meio que não tivemos ali uma boa comunicação entre nós. Foi uma época onde ainda essa comunicação entre pais e mestres, principalmente na questão de estrangeiros, era bem, como é que eu posso dizer assim, não era tão assim avançada, sabe? Porque o Japão, ele caminha passos muito curtos quando se trata na questão de estrangeiro, sabe? Sempre, o japonês por si só, ele é um tipo de pessoa bem discriminativo, né? Bem preconceituoso, né? E aí você pensa assim, mas, né, é discriminatório, agora me fugiu qual que é a palavra correta. Mas então você pensa assim, ele é assim, então ele é assim, ele discrimina estrangeiro? Não, não é que ele discrimina estrangeiro. Ele discrimina tudo que é diferente, inclusive japonês. E aí você pensa, o estrangeiro por si só já é diferente. Então é natural que eles discriminem ele, de certa forma, né? Isso faz parte do movimento natural deles. É como eles agem. Não é nem questão de ser consciente muitas vezes. Eles são assim por natureza própria. Isso já culturalmente, tá ok? Então, eu descobri só 4 meses depois tudo isso. A partir dali comecei a tentar educar meu filho. Só que, tipo, a coisa tava tão feia que eu tive que ir com uma certa garra para tentar resolver. Ou seja, eu briguei com meu filho, discuti com ele várias vezes e tal, né? E eu sempre fui muito bonzinho. Tecnicamente, até ali, tipo assim, pra não falar que eu sempre fui um pai muito rígido, mas ao mesmo tempo não era um pai muito violento, né? Eu era rígido no sentido de que, se necessário, eu batia, se necessário. Mas meu filho era uma gracinha. Ele me trouxe muito poucos problemas. Quando ele era muito pequeno, ele fez uma vez só manha no mercado, uma vez só, né? Eu sei que o que eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas vão ser contra o que eu vou falar, mas é que eu falo, olha, não me julguem, tá? Eu era um pai de primeira viagem, eu não acho, eu sei que existe toda uma discussão sobre você não criar criança com violência ou criar com violência e tal. Olha, não vamos discutir isso, tá? Cada um pai, eu acho que tem a sua forma de fazer, e existem pais que são violentos com os filhos e funciona, existem os que são violentos e não funciona. Hoje em dia eu avalio que eu não soube avaliar e julgar bem qual era a melhor forma de lidar com meu filho. Eu fui muito fechado, né? O meu pai foi um pai violento, né? E um pai rígido, e eu me tornei uma ótima pessoa. Então é natural que, de certa forma, eu pudesse ir por dois lados, ou fosse meio traumatizante para mim eu tentasse ser diferente, ou eu teria isso como base, teria sido igual. Eu, de certa forma, tinha um certo trauma da forma que meu pai lidou comigo, então eu tentei ser diferente. Eu era rígido, aí vem a parte que eu ia explicar para vocês, eu acabei parando. Uma vez no mercado, meu filho fez uma manha, querendo se jogar no chão porque queria um chocolate. Eu desci um tapão nele, eu sei que ele deslizou pelo chão do mercado, né? E aí eu olhei para ele e falei, não quero manha. Se eu falar não, é não, né? A partir dali ele nunca mais choramingou, nunca mais fez manha, né? E como ele não fazia manha, então aí ele ganhava as coisas, eu dava tudo pra ele, sabe? Eu era muito bonzinho até demais, porque eu comprava as coisas sem necessidade, sem ser uma data especial. Eu sempre tava dando coisa pra ele, né? Até porque eu expliquei isso no primeiro vídeo. A gente éramos pais muito ausentes, porque a gente trabalhava muito, né? E ele ficava na escolinha, ele chegava só às 9 da noite, né? Saía de manhã cedinho, acho que saía umas 6 da manhã, 7 da manhã. Acho que era 7 da manhã mais ou menos, né, que vinham pegar. E aí, pra gente poder trabalhar cedo, e aí ele só voltava às 9 da noite. Então, tipo, coitado, nós éramos pais ausentes. E nós tentávamos meio que retribuir isso com compras, comprando presente, comprando brinquedo, comprando comida, chocolate, etc tal, né? Então, assim, meu filho, ele não trouxe muitos problemas nessa questão. Ele não trouxe muitas manhas nem nada. Ele sempre foi uma gracinha. E de repente, eu me vi numa situação onde ele estava horrível na escola. E eu precisava resolver aquilo. Então eu peguei e comecei a me tornar rígido do nada com ele. Tipo, comecei a brigar com ele e tal, não sei o quê. E claro, eu não comecei a ser violento logo de cara. Primeiro eu só fui rígido, brigava, discutia, gritava, né? Dava castigo, etc tal, né? Mas tudo que eu fazia não trazia resultado. E isso foi me fazendo cada vez mais buscar por formas alternativas. E durante esse período, assim, acho que foi um período de 2 anos mais ou menos, né? Foi o período mais complicado ali no total, né?
porque acho que foi num período de 2 anos, foi mais ou menos isso? Eu não consigo ter certeza agora, né? Eu acho que foi o primeiro ano ali, no final das contas, meio que se prosseguiu, é que agora eu não me lembro exatamente, tá? Mas vamos lá, eu acho que foi um período de 2 anos mais ou menos, tá? O primeiro ano foi toda uma complexidade, porque nos primeiros 4 meses eu descobri a dificuldade toda, comecei a tentar lidar com ele ali de algum jeito. Inicialmente eu fui rígido, não batia muito. Depois de 1 ano sem conseguir resolver, entramos no segundo ano, a coisa em vez de melhorar só piorou. Aí ali eu passei a tentar de tudo quanto é tipo de forma. Então eu lembro que uma das primeiras formas que eu peguei foi começar a bater nele de cinta, né? Como meu pai fazia. Eu de repente, do nada, me tornei meu pai, né? Meu pai sempre foi assim, ele nunca foi uma pessoa de muita paciência, né? Fiz coisa errada, apanha de cinta. Só que assim, eu ainda tinha ali dentro da minha mente um limite, né? Meu pai, quando ele batia de cinta, ele batia com raiva. Então, acontecia, vira e mexe dele pegar a cinta do jeito errado, vinha com fivela, me machucava e tal, né? E isso eu fazia de forma consciente, mas eu fazia pra doer, porque esse é o sentido do castigo, né? Então eu lembro que na época teve um momento ali, assim, teve vários tipos, como eu falei, não se pode julgar que eu fiz isso, não foi um período tão longo. Teve várias formas de que eu tentei, seja com tapinha na mão, seja com tapinha na bunda, seja com chinelada, até que como nada ia resolvendo, foi piorando, foi escalando cada vez mais até que chegamos na cinta. Na cinta também inicialmente era, hoje você toma 2 cintadas, né, porque você foi mal, mas não funcionava, até que chegou num ponto onde eu peguei e criei um sistema e falei pra ele, é o seguinte, agora você vai apanhar por cada coisa que você fizer. Então, pra você não fazer uma coisa que seja, vai ser uma coisa pra você boa. Então se esforça. E aí ele vinha com 10 coisas, 20 coisas, 30 coisas erradas que ele fez, tipo, sabe? Aí eu tinha que bater 20, 30 vezes nele. É claro que eu equilibrava para que, né? Tipo, uma coisa você bater uma vez, batia com muita força, outra coisa você bater 20 vezes, então você diminuía a força para não causar nada muito ruim nele, né? Mas ainda assim, imagino que deve ter sido traumatizante para ele tudo aquilo, né? E nada funcionava. Quando eu vi, eu devo ter feito isso por cerca de 1 mês, mais ou menos, ou talvez 2 no máximo, né? Quando eu vi que aquilo não funcionava, eu peguei e tentei mudar de novo o sistema, né? E aí foi onde eu tentei alterar o sistema. Eu lembro que nessa época, eu acho que foi justamente por aí. Eu acho que durante o primeiro ano, eu chuto, tá? Durante o primeiro ano, eu estava trabalhando como funcionário efetivo, né? Como Seixain. E meio que aguentei tudo isso. Entramos no segundo ano dele, e ali eu tentei várias outras formas e não estava funcionando, mas aquilo começou a se tornar realmente assim, não tinha como continuar trabalhando daquele jeito, eu não tinha mais cabeça para aquilo, porque todo santo dia, sem brincadeira, eu tinha que na hora do almoço ligar para alguns pais, não era era alguns pais, para pedir desculpa pelo que meu filho fez, porque meu filho bateu em sei lá quem, mandou sei lá quem pro hospital, porque ele batia pra valer, entendeu? Ele batia com coisa, às vezes quase furava olho. Então assim, eu já não tava mais suportando aquilo. Eu sei que eu fui tentando levar aquilo de várias formas. Naquela época eu discuti muito com a minha esposa, eu lembro que eu coloquei a culpa nela, né? Porque quando meu filho entrou no Shogaku, na verdade, desde que ele tinha entrado na creche, né, que foi o início de tudo, eu tinha passado a responsabilidade de cuidado da criança para minha esposa. Até então eu sempre fui a pessoa proativa que fazia tudo, né? Resolvia os problemas da casa, resolvia os problemas da criança. Só que aí quando a gente foi nessa época que ele entrou na creche japonesa, ele entrou na creche japonesa justamente porque as creches brasileiras fecharam, né? E como as creches japonesas fecharam, a gente não teve muita opção, né? Não tivemos muita opção. E aí quando ele entrou na creche japonesa, meio que tinha pouco tempo para resolver, né? A creche não olhava por muito tempo. Então eu, que tinha acabado de me tornar efetivo, eu tinha que me esforçar no trabalho. Minha esposa, que ainda era de empreiteria, em último caso, se perdesse emprego, procurava outro, né? Então eu coloquei ela passou a fazer menos hora extra e ela passou a cuidar da criança, né? Tipo, ela levava pra creche de manhã, pegava a tardezinha e trabalhava no período que dava, né? Então durante o período da creche a gente teve alguns atritos, mas ficou meio que oculto. Se vocês quiserem entender melhor, assista o vídeo anterior.
Então eu não tive tanta treta com a minha esposa. Mas na creche, quando entramos no ensino fundamental 1, no Shogaku, ali a coisa ficou bem ruim. E aí, no decorrer de um ano, eu ainda falei pra minha mulher, dá um jeito aí de resolver. Em vez de melhorar, só piorou. Então eu peguei e naturalmente eu culpei ela. Falei, a culpa é sua. Você que não tá sabendo lidar com ele, você tá sendo boazinha demais, etc tal. Foi onde eu peguei e comecei. Por isso que a partir do segundo ano, eu comecei a tentar controlar mais. Eu comecei a ser mais rígido, eu comecei a querer bater nele e tal, porque eu achei que minha esposa estava sendo mole demais. Só que a gente foi levando isso e aí eu peguei pra mim a responsabilidade de resolver os problemas, né? Com relação a ele. Só que ainda tava trabalhando. E tipo, eu tinha que suportar tudo, fazer hora extra, ou ter que lidar com os pais e ainda tentar educar a criança. Minha mulher não conseguia falar nada porque eu já impedi ela de falar. Falei, não se mete, né? Agora a partir daqui sou eu que vou resolver. Até aí tudo bem. A gente foi levando nesse segundo ano e meio que não deu, sabe? Não deu. A coisa ficou completamente ruim, não tinha condição absolutamente da gente fazer isso, sabe? Da gente continuar com isso. A coisa tava muito complicada, né? E aí sabe, eu acho que eu levei eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi por aí. Eu acho que nesse meio tempo eu levei cerca de mais de 2 anos. Eu acho que a gente chegou no terceiro, porque assim, eu vou tentar fazer a minha lembrança. Eu acho que meu filho nasceu em 2003, tá? Ele deve de ter entrado na creche com 4 anos de idade, se não me engano, porque ele passou os 3 anos lá, que eles chamam de Nensho, Nenchu e Nencho, né? Tem as séries anteriores a isso, que seria como se fosse um prézinho, mas ele não entrou nessa época, era muito caro. Mas bateu certinho de quando começou o problema das creches, das escolinhas brasileiras fecharem, dava para ele entrar certinho já nessa parte. Então a gente trabalhou nisso daí. Então ele nasceu em 2003 e entrou já com 4 anos, então deve ter sido 4 anos depois, 2007 por ali. 2007 foi quando começou a crise, né? Que eles chamam de a grande crise de 2008, que foi quando tudo desmoronou de vez, né? Mas a grande crise já tinha começado em 2007 por ali, já começou a ter um monte de problema, né? Então, se não me engano, foi por ali, né, que começou a ter já uma demandada em massa de brasileiros saindo do Japão e tal, né? E aí, então, em 2007, vamos tentar pensar aqui. Em 2007, meu filho deve de ter entrado na creche, né? Só que aí vai creche de 2007 a 2008, 2008 a 2009, 2009 a 2010, eu acho, tá? Que o ano letivo é do mês 4 ao mês 3, né? A 2010. E aí ele entrou no Shogaku em 2010, na minha opinião, tá? Ele entra no Shogaku em 2010, então ele passa de 2010 a 2011, primeiro ano. Depois, foi isso mesmo, de 2010 a 2011, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Porque eu tenho alguns pontos que eu consigo lembrar da coisa. Aí, em 2012, de 2011 a 2012, foi o período do segundo ano. Nesse período do segundo ano, foi onde eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, meio que logo por ali, perto do início, eu acho que, sabe, logo que começou o segundo ano, sabe, não passou muito tempo de começar o segundo ano, talvez, eu acho que acho que foi isso. Foi até o primeiro quadrimestre de novo do segundo ano. Passou-se 4 meses ali, nesses 4 meses eu tentei educar meu filho, ainda trabalhando. Mas eu vi que não foi possível, foi muito complicado de fazer isso nesses 4 meses. E não deu resultado, só piorou. Então eu cheguei à conclusão de que eu tinha que me dedicar mais tempo a ele, né? Tipo, eu comecei a pensar, quando eu vi que nada funcionava, porque, sabe, aí eu cheguei e pensei comigo, eu acho que eu entendi o problema do meu filho. Eu tô exigindo que ele seja uma coisa que eu nunca ensinei ele a ser. Eu tô exigindo que ele saiba lidar com o social, com pessoas, sendo que eu nunca ensinei a lidar com ninguém. Ele nunca teve contato com ninguém aqui no Japão. Ele mal tinha contato com as crianças brasileiras, só na escola, né? E eu nunca tive como ensinar nada a ele. Ele não ia na casa de amigos, porque a gente não tinha amigos, né? Então, levando tudo isso em consideração, eu cheguei à conclusão de que meu filho não estava preparado para nada, mas eu achei que ele fosse aprender sozinho, porque eu aprendi sozinho. Eu realmente aprendi sozinho. Meu pai nunca pegou para me ensinar nada. Só que eu ia na casa dos outros, eu ia aprendendo no decorrer, né? Então eu me toquei disso. E aí eu cheguei à conclusão de que eu estava falhando como pai, no sentido de que eu não estava dedicando tempo ao meu filho. Então eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Foi a primeira vez que eu me decidi que eu tinha que me sacrificar em prol dele. E então eu falei com a minha esposa não foi muito a favor, mas ela concordava que a situação era crítica. Então
foi decidido que eu ia pedir as contas do meu serviço efetivo, porque eu teria que me concentrar em cuidar dele. Na época ela foi contra, porque ela falou, não faz sentido você pedir as contas para resolver, eu peço as contas e resolvo. Mas aí eu falei para ela, me desculpa meu amor, não confio que você possa resolver isso, você já passou esse tempo tentando resolver e não conseguiu, você é mole demais, você é sentimental demais, e infelizmente eu acho que você não tem essa capacidade, me desculpa. A gente até discutiu meio feio nessa época, né? Mas ela aceitou no final das contas. E aí eu falei pra ela, deixa que eu resolvo, porque no final eu consigo me virar melhor em outras questões também. Aí eu cheguei e pedi as contas, né? Quando você pede as contas no Japão, e você geralmente teria que esperar 3 meses para poder utilizar o seguro-desemprego, né? E esses 3 meses você não tem salário, né? Só que, por isso que eu falei também que eu iria pedir as contas, porque eu conhecia bem da lei, eu sabia mexer com um monte de coisa. Então, eu mesmo peguei todas aquelas coisas que eu tinha da escola, a professora do meu filho escrevia implorando para ele, sabe? Para ele, para eu fazer alguma coisa para melhorar, porque a coisa tava feia, né? Ela tava sofrendo de todos os lados também, com pressão dos outros pais e tal, né? Então eu peguei tudo aquilo e usei aquilo como justificativa no seguro-desemprego para falar, eu precisei pedir as contas, eu não tive opção, né? Nesse caso eu não precisei esperar, eu pude de forma direta já começar a receber o seguro-desemprego esperando só uma semana, que é o tempo mínimo, né? E na minha cabeça eu pensei, eu sabia que eu não poderia falar, eu tô pedindo seguro-desemprego para ficar 3 meses em casa cuidando do meu filho e resolver o problema. Não, a ideia é que eu pedia descontas, eu ia entrar no seguro-desemprego para procurar um emprego melhor, que se enquadrasse melhor nas necessidades do meu filho, né? Ou seja, eu tinha que procurar outro emprego, porque se você não está apto a procurar emprego, livre para procurar emprego, você não pode entrar no seguro-desemprego, né? Então eu me ajustei completamente, eu sabia a regra, então eu me ajustei. Só que lógico que eu não tinha a mínima intenção de trabalhar. Minha intenção era fazer o mínimo necessário de esforço para procurar um emprego, não encontrar um emprego e ficar 3 meses ali recebendo seguro-desemprego e me concentrando em cuidar do meu filho. Porque a minha ideia era ir todo dia na escola, entendeu? Ver de perto, ver o que está acontecendo, até para evitar essa questão toda porque meu filho reclamava de discriminação, que eles chamam de ijime, né? De bullying, né? E eu sempre falava pro meu filho, eu entendo você, eu quero resolver o seu problema do seu bullying, mas uma vez que você bate nos outros, você se torna errado. Eu não consigo resolver, eu preciso que você pare de bater nos outros, para eu poder te ajudar. E inclusive isso se tornou um trauma posterior dele, porque ele fala que tudo que ele queria é que eu fosse um pai ativo na proteção dele, que eu fosse lá e brigasse por ele, sendo que eu não fui isso, eu fui um pai racional, né? E eu falava para ele, meu filho, me desculpa, eu não posso, eu não sei fazer dessa forma. Eu sei lutar por você, mas eu preciso que você, no mínimo, pare de bater nos outros. E pare de quebrar as coisas, que é o que te coloca na situação de um menino mal. Se você para de fazer e as pessoas continuam te tratando mal, eu posso alegar finalmente que você está sofrendo bullying, né? Porque senão não bate, não é equivalente o que você faz com o que eles fazem, né? Até aí tudo bem. Então a gente teve toda essa discussão e tal. Eu pedi as contas, né? Comecei a ficar aberto. E com esse tempo livre que eu tive, então eu aproveitei para né? Eu passei a dedicar mais tempo ao meu filho. Coisas que eu não fazia antes, né? Eu passei aí com ele de vez em quando pra gente... Eu criei na época um sistema todo. Quando eu pedi as contas, eu criei um sistema de pontuação, né? Onde... eu parei como eu falei, nesse momento foi quando eu entrei no módulo de eu vou bater, eu já tinha passado pelo modo de bater nele todo dia, né? Eu batia quando eu voltava para casa, né? Então eu criei um sistema de pontuação. Se ele fizesse coisas boas, e não precisava fazer assim, não precisava ser aquela questão, ele tinha, o que ele fazia de bom ele tirava pontos, o que ele fazia de bom ele ganhava pontos, e como nesse momento ele não tinha, eu seguia tipo mercado financeiro, como ele quase não tinha coisa boa fazendo, então uma coisa boa valia muito mais do que uma coisa ruim, para incentivar, né? Então ele ganhava tipo 3 pontos por uma coisa boa e perdia 1 ponto por uma coisa ruim. Mesmo que ele tinha que fazer 3 coisas ruins para perder 1 ponto, os 3 pontos de uma coisa boa que ele fez, né? Para que tentasse no final das contas ele conseguir equilibrar e ter alguma pontuação boa. E aí ele juntava pontos. Eu comecei a colocar valores para esses pontos, né? Se ele juntasse 10 pontos ele ganhava tal coisa, eu levava ele para passear no Rio. Se ele juntasse 40 pontos eu levava ele para ir na Disney, né? Eu peguei e tentei fazer esse negócio dos pontos. Funcionou de início, né? Só que realmente para ele, pelo visto, era difícil de manter
isso funcionando, porque aquilo psicologicamente para ele tava difícil, porque é onde eu falei, eu subestimei o nível de sofrimento dele na questão da dificuldade do idioma, que ele ainda não era perfeito, ele estava ainda aprendendo e muita coisa ele não entendia, então ele não entendia as brincadeiras dos amigos e levava aquilo pro lado pessoal. Ele também não entendia a cultura, o que fazia ele não entender também os amigos e querer levar pro lado pessoal. Então eu meio que subestimei essa parte, né? Então funcionou no início, mas no decorrer parou de funcionar. A gente levou isso por algum tempo, eu acho que mais ou menos a cada mês eu fazia uma coisa diferente. Chegou um momento ali que eu lembro que no final eu entrei em desespero, mas eu tava tentando, assim, vira e mexe, levar ele pra passear, passar mais tempo com ele, conversar, sair pra fazer churrasco com ele, nós dois, pra gente conversar sobre a vida, etc, tal, né? Eu vi que isso melhorou muito da personalidade dele, mas ainda assim não trazia um resultado tão rápido quanto eu esperava. Eu queria um resultado rápido, né? Eu achava que em 3 meses eu fosse resolver o problema do meu filho, mas estava impossível. E aí a gente pegou nessa questão toda, tá? E eu lembro que chegou no finalzinho dos 3 meses, porque estava acabando meu tempo, eu ia ter que voltar a trabalhar, porque senão eu ia ficar sem emprego, né? E não tinha condição de não trabalhar, né? A gente não tinha como sustentar a casa. E aí naquele momento eu já tinha até começado a morar com as minhas cunhadas, porque a gente não tinha dinheiro, né? Eu ia parar, por causa da crise, a gente começou a morar junto. Tem história no canal sobre isso também, né? E só por isso que eu consegui pedir as contas do emprego e começar a ficar de seguro-desemprego, porque senão não tinha como sustentar também, tá? E a gente naquela coisa toda tal. Eu lembro que no finalzinho eu fiquei desesperado e falei pra ele: meu filho, cada semana que você não fizer nada de errado, eu te dou 10 mil ienes, que é muito dinheiro para uma criança, tá? E ele nunca conseguiu. Ele sempre alguma coisa, ele começava 2 dias bem e depois começava a desandar. Então, é como eu falei, eu subestimei o nível de pressão psicológica que ele estava passando. E nada resolvia. Eu lembro que passou os 3 meses e eu não tive opção. Por isso que eu falei que foi depois dos 4 meses, né? Que seria no mês 8 mais ou menos, né? Então foi mês 8, 9, 10, né? Então no mês 10 eu já estava meio que não tinha o que fazer. Fiquei sem um mês sem o seguro-desemprego, sem salário. E aí eu, sem outras formas, eu peguei e resolvi procurar emprego. Aí eu peguei emprego como, de novo, como Hakem Shahin de novo, né? Ou seja, por empreiteira. Lembro até que eu trabalhei numa empresa ali aqui na região de Sua, né? Que se chama Light Coke, né? E logo de cara que eu comecei a trabalhar, eu mesmo já fui me oferecer lá para a empresa, pedir para falar com o cara do RH e falar para ele se ele não queria me contratar como Seixain, que eu já tinha trabalhado como Seixain e tal, né? E aí ele meio que me enrolou, ele falou: ah, não tem como, né? Você entrou como Hakem Shahin, a gente pode fazer o seguinte: você trabalha 2 anos como Hakem, a gente vai te avaliar, se a gente achar que vale a pena, a gente te contrata. Aí eu não gostei, tipo, porque eu queria trabalhar como Seixain, como efetivo, né? E se não fosse para ser assim, eu sabia que eu podia encontrar de novo. Então eu falei: não, então não quero, né? Aí eu resolvi pedir as contas, porque eu vi que eles não iam me contratar. Trabalhei 3 meses mais ou menos. Quando foi na virada de ano, eu já resolvi pedir as contas. Então no mês 1, a partir do mês 1, eu voltei para o Hello Work, que é onde você procura emprego aqui no Japão, né? Para procurar emprego novamente, para que eu pudesse trabalhar efetivo, né? E aproveitei esse tempo de novo para conseguir lidar com meu filho. Só que tava difícil de achar emprego efetivo. Então meu filho também não tava melhorando tão rápido quanto eu pensei. Tava difícil, né, de conseguir buscar melhoria para ele. Foi onde eu entrei num paradoxo. Eu precisava resolver meu filho, eu precisava trabalhar. Então o que eu faço? Eu pensei, né? Já não tem mais seguro-desemprego. E aí foi onde eu pensei: eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou mudar o estilo de trabalho. Vou procurar um trabalho que eu trabalhe das 9 às 3, no período que meu filho está na escola. E aí o resto do tempo eu dedico a ele. E nessa busca foi onde, em 2012, por isso que eu consegui fazer o cálculo, eu consegui encontrar um trabalho para começar a partir do mês 4 de 2012, a trabalhar no Kokusai Koryu Center, que é o Centro Internacional de Okaya, que é onde foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar como consultor multilingüe, né, dos brasileiros na região, e também comecei a trabalhar em escolas, né, para dar suporte para as crianças brasileiras. E ali, naquele momento, então, finalmente eu consegui, a partir dali, trabalhar. Eu trabalhava só 2 vezes por semana, né? Depois, no mês 11 do mesmo ano, eu consegui começar a encontrar um trabalho com a prefeitura de Sua também, né? Também mais ou menos na região. Então eu consegui, tipo, trabalhar 4 dias por semana, né? E ali, meio que em cima do valor, mas eu conseguia viver com aquele valor. Então eu resolvi que a partir dali eu ia começar, então, continuar me dedicando ao meu filho para conseguir resolver o problema dele. E, bom, a partir dali eu vou ter que contar pra vocês depois, porque vai faltar tempo pra contar tudo, né? Mas a partir dali foi onde a gente começou finalmente
a mudar completamente a forma de lidar com ele. Eu comecei a dedicar tempo e trabalhar com calma. E eu mesmo fui aprendendo mais, porque eu comecei a lidar com outras crianças e fui vendo que todas elas tinham o mesmo tipo de problema que o meu filho, que é esse problema da dificuldade do idioma e da cultura, né? Então, ali foi onde eu consegui, aos pouquinhos, me ajustar e melhorar meu filho. Mas antes de contar isso para vocês, isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como o Estudância Total. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só, tchau! E depois eu conto para vocês o restinho.